Oi pessoal, semana muito movimentada, mais nos bastidores do Atlético do que propriamente em campo. Em campo as coisas estão muito tranquilas, o Atlético tem essa grande vantagem perante o São Joséense, tem a liderança geral do campeonato estadual, já está praticamente garantida uma possível decisão na Arena da Baixada, assim como já está definida a semifinal. Se o Atlético, lógico, vai confirmar a classificação contra o São Joséense, contra Maringá ou Cianorte, qualquer um dos adversários, o jogo será, o segundo decisivo será na Arena Baixada, e o Atlético está numa situação tão tranquila que pode, nesse momento, usar como estratégia a punição que os jogadores receberam no julgamento do Atletiba. Já limpou a lousa do Terans, vai ficar um jogo de limpar a lousa do Thiago Heleno e do Pedro Henrique, e ainda tem a questão do Christian e do Pedrinho, mas os três, né, Terans, Thiago Heleno e Pedro Henrique, são jogadores de esquema, jogadores de liderança do Atlético, esses já estarão praticamente liberados, poderão até jogar a final caso o Atlético se classifique. É bom lembrar que o Atlético é o favorito ao título paranaense. Os últimos dias, eles foram muito envolvidos, todo dia praticamente tem alguma notícia sobre o Vitor Roque. Em alguns momentos parece até uma overdose de Vitor Roque, mas eu vejo isso como uma decorrência natural de um jogador jovem que está na mira do futebol europeu e que, é bom lembrar, é a negociação mais cara da história do futebol paranaense, o Atlético contratando o Vitor Roque. Saiu até essa semana, né, vocês viram a definição da justiça em relação a quanto o Atlético realmente vai pagar ao Cruzeiro. O Atlético ganhou na justiça, vai pagar um valor menor ainda ao Cruzeiro pelo jogador. E aí fica aquela história, vai embora, não vai embora, vai jogar no Atlético, não vai jogar no Atlético, vai se titular, não vai se titular, com o Pablo, sem o Pablo. É muita coisa envolvendo esse menino, que naturalmente está vivendo essa expectativa. A gente tem que ser sincero. Um momento em que o jogador é praticamente todo dia notícia de portal pela Europa. Quase todo dia notícia em portais brasileiros. TV, rádio, todo mundo de olho nele. Veio um jornalista da Espanha entrevistá-lo. Então há toda essa expectativa em torno do Vitor Roque. Mas vamos por partes. Eu acho que o primeiro aspecto é pensar, ele tem que ser titular ou não? Eu já falei aqui algumas vezes, falei até naquele vídeo sobre o time do Atlético, ele tem que ser titular e ao lado do Pablo com o Vitor Bueno e com o Terans. É um esquema que vai dar certo sempre? Não sei. Até o Paulo Turra falou que cada jogo tem uma situação e dependendo do jogo, sim, eles podem jogar juntos. Então, mas na minha visão, você não pode ter um jogador dessa relevância, desse impacto que o Atlético quer vender por mais de 40 milhões de euros, e esse cara se reserva do time. Então ele tem que jogar. Óbvio, vai ficar pouco tempo. Vai ter seleção daqui a pouco. Depois tem Mundial Sub-20. Vai jogar pouco. Mas você tem que aproveitar. Você tem que ter o Vitor Roque, enquanto disponível, o máximo possível dentro de campo. Ele tem que jogar Paranaense, principalmente, é claro, tem que jogar Copa do Brasil e Libertadores. E o outro ponto, que é a questão, né, nevrálgica dessa história, é vende ou não vende? Eu acho que o Atlético vai chegar numa situação e imaginava que isso acontecesse um pouco mais para frente, mas do jeito que as coisas estão andando, parece que vai acontecer já, na janela de meio de ano. O Atlético vai ser uma proposta que, assim, é inevitável que ela não seja aceita. Lembra que o Felipão falou há uns 2 meses, 1 mês e meio, lá naquela entrevista que ele deu na Transamérica? Ele disse, olha, a gente vai vender, uma hora o Vitor vai ser vendido porque é um ativo do clube. Então, assim, por mais que a gente imagine que ele possa dar muita resposta dentro de campo, você vir com 40, 45, 50 milhões de euros, quase perto de 250 milhões de reais, como é que você vai dizer não a uma proposta dessa? É praticamente o que vários clubes faturam durante o ano, que alguns clubes ganharam de SAF. O Atlético pode conquistar com o Vitor Roque, então é inevitável que acha essa negociação. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho os comentários, faço tudo meio ao vivo mesmo, gente, eu não discuto muito isso. Um abraço para Conceição, um abraço para o Germano, deixa eu ver aqui mais mensagens.
Obrigado, Orival, que diz que o Atlético precisa de um lateral esquerdo ou de um zagueiro para fazer uma função de zagueiro pela esquerda, como o Sérgio Ramos fazia como zagueiro pela direita na seleção espanhola. Ele lembrou bem isso, o Sérgio Ramos fazia com Piqué e Puyol fazendo a dupla de zaga. E o Zeke Nunes diz aqui, ó, Kelvin e Fernando vão ser os laterais, vai depender muito da capacidade defensiva do Fernando. Eu acho que o Atlético ainda vai atrás de um lateral esquerdo, lateral mesmo, porque o Pedrinho é mais atacante. E você precisa, dentro de um esquema até com mais jogadores de frente, ter jogadores também para contenção, também para marcar. Obrigado, gente, mais uma vez. Ótimo final de semana. Um abraço.